Estamos indo lá, né, Dom, fazer procedimento no seu dentinho, né? Olha só, gente, vamos mostrar o dentinho do Dom. Mostra, dá um sorrisão. Olha só, a gente tá vendo no meio, tá quebrado. E aqui, ó, tem um dente, né, uma janelinha. Agora abre bem grandão. Abre. Lá embaixo, pessoal, ó, tem dentinhos estragados desse lado também. Em cima, filho, abre bem grandão e levanta a cabeça. Olha lá, galera, não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa assim, filho. Lá atrás, ó. Bem escuro, tá vendo? Não tá focando a câmera. E aqui também, ó. Então, a gente vai arrumar... Pode fechar, filho. A gente vai arrumar o dentinho hoje, Dom. Vamos, né? Olha só que gato que ele tá, gente. Olha só, dá uma viradinha pra gente mostrar o cabelinho preso, filho. Roda assim, ó. Vira pra galera ver. Ai, que coisa mais linda da mãe. Vamos lá, então, filho. E é isso aí, gente. A gente vai lá na clínica agora. É às 9 horas o procedimento dele. Bota o cinto, tá, filho? E a gente vai lá e eu vou tentar mostrar pra vocês o que eu consegui, tá bom, galera? Estou bem ansiosa, mas creio que vai dar tudo certo. Então, bora com a gente que eu vou mostrar pra vocês como que é esse processo aqui. Chegamos, pessoal, na clínica. Agora vamos pegar o rapazinho aqui. Fica a mão cheia de coisa. Vamos, filho. Gente, eu tô aqui esperando. A doutora acabou de me avisar que já acabou. E eles estão esperando o Dom acordar. Eu achei que foi bem rápido. Bem rápido mesmo, porque... não chegou a dar nenhuma hora do tempo que ele dormiu até agora. No papel ele tava que seria uma média de 1h30, 1h40. Então, né, foi bem mais rápido do que eu achava. Então agora, esperar ele acordar e vão vir me avisar. Pra mim, não sei se eu vou lá com ele, ou eles vão trazer ele aqui. Mas enfim, estou aqui aguardando ele acordar. Pessoal, acabamos de entrar no carro. E foi bem rápido, eles já me trouxeram o Dom. O Dom tá acordando ainda, ele tá meio... tá com a boca bem inchada. Aí a gente vai pra casa. Em casa eu mostrei pra vocês, ele tá reclamando, ó. Olha como ele tá com a boquinha bem inchadinha, né, filho? Foi feito o acessinho aqui, ó, na mãozinha dele. E ele tá... A mãe vai dar o seu brinquedinho, pera aí. Ele acordou lembrando do brinquedinho que a médica deu pra ele. Ai, gente, mas é isso aí. Eu vou pra casa com ele agora. Aí eu vou falando com vocês depois, tá bom? É isso aí, graças a Deus deu tudo certo. Ó, gente, o rapazinho da vez. Cadê o Donzinho? Ó, galera, quero mostrar pra ele. Abre a boquinha, filho, como ficou os dentinhos dele. Aqui na parte de baixo, ó, o médico colocou 3 capinhas prateadas, tá vendo? Ele mexeu nesses dentinhos, ele obturou. Abre direitinho a boca, filho. Ah, tá com soluço? Tá com coisinha aqui, ó. Ele obturou os dentinhos do Dom e colocou essas chapinhas. E na parte de cima... uma proteção. E na parte de cima, pessoal, olha lá. Ele arrancou os dentinhos aqui da frente. Arrancou o dente depois da presa dele, tá vendo ali? Ó, abre, filho. E desse lado aqui... levanta bem a cabeça, filho. E desse lado aqui também. Ele arrancou o dente depois da presa, tá vendo? E colocou um espaçador ali, ó. Pro dente não juntar com o outro, assim, não ficar sem espaço. E aqui na frente ele arrancou, ó. Como ficou. E tá bem saradinho, bem bonitinho. Dá um sorrisão aqui pra câmera, filho. Ai, olha só, quando ele sorri, aparece os prateadinhos ali. E cadê o banguelão em cima? Cadê um banguelão? Ai, que cara bonito. Dá uma requebradinha, dá uma requebradinha. Deu. Sem vergonha. Olá, pessoal, olha eu aqui de novo. Vim fazer um videozinho pra vocês, falando a respeito do procedimento que o Dominique fez nos dentinhos dele. Que eu postei lá no Instagram, quem me acompanha, né, que ele removeu 6 dentes, colocou umas chapinhas prateadas pra proteger os dentinhos que ele mexeu. E eu vim falar um pouquinho sobre o que ele tem nos dentinhos dele, por que o médico fez essa remoção, né, fez a extração dos dentes, e como que funciona o plano, etc, né? Então, como vocês viram no vídeo anterior, do dia que a gente foi,
ele tinha vários dentes bem feios. Ele tem uma condição nos dentinhos que se chama hipomineralização. Que assim, eu não sei explicar ao pé da letra, porque eu não sou dentista. Mas lá no Brasil, ele já obturava os dentinhos dele desde 1 ano e meio. Então assim, começou com um dentinho aqui do ladinho, que era o que tava bem comidinho, parecia até uma janelinha, mas não. O dente tava ali, mas o dente dele foi quebrando. Ele começa a ficar escuro, com um tom marrom escuro, como se tivesse podre mesmo. E aquilo começa a esfarelar, começa a cair. Então, desde 1 ano e meio, a gente começou a obturar os dentinhos dele, que foi os 2 dentes da frente, e esse do lado. O do lado começou a quebrar muito. O da frente começou só a ficar escuro atrás, e quando eu vi que tava dando aquela escurecida, eu já corri no dentista, e a gente mexeu. Nem era odontopediatra. Odontopediatra ainda. Eu fui numa clínica que não atendia, né, mas como o Dominique ficou quietinho, eles mexeram, fizeram uma pequena obturação, já era. Só que como foi piorando, eu tive que procurar uma odontopediatra, né, que trata, né, crianças pequenas e tudo mais. Então, gente, era todo mês. Todo mês a gente tinha que ir no dentista pra ele obturar um dente, porque ele começou a obturar um, daqui a pouco era 2, daqui a pouco era 3, porque toda hora tava quebrando. Aí, como esse daqui era bem em cima já, na metade do dente, fazia obturação, às vezes ia morder uma maçã, ia morder alguma coisa dura, ou criança, né, bota tudo na boca, pau caía, ia lá fazer obturação de volta, pra não ficar esse aspecto feio, né? Porque a gente olha a criança com aqueles dentes daquele jeito, a gente pensa, meu Deus, que mãe relaxada, mas muitas vezes não é a culpa da mãe, gente. Então, aí viemos para os Estados Unidos, né, a gente não conhecia nenhum dentista aqui. Confesso pra vocês que eu cheguei a comprar no eBay um kit odontológico, que vem a massinha, tudo certinho e tal, e eu tinha aquele aparelhinho de lixar, que é pra fazer unha, é o mesmo de dentista, né? Então, quando caía a obturação dele, eu pedia pra ele abrir a boquinha, eu dava uma lixadinha, botava um pouquinho da massinha ali, dava uma modeladinha e botava, e colava, né? Comprei a luz, gente, tudo, eu tô quase uma dentista, né? Porque aqui eu não conhecia, enfim, todo mundo diz que dentista é absurdamente caro, enfim. E só que chegou uma hora, eu arrumei aquele dentinho dele ali, 2 dentinhos dele, que eram do lado do outro, eu acho que eu arrumei umas 2 ou 3 vezes e desisti. Aí foi ficando, gente, foi ficando, os dentinhos dele foram ficando mais marrons, foram quebrando mais, foram arrebentando mais, foram ficando mais escuros e blá blá blá. Eu achei uma dentista brasileira aqui na nossa região. Ela atendia em casa, né, porque ela não tem licença e tudo mais, e ela chegou a obturar 2 dentes do Dom aqui na frente, na parte de trás, e ela olhou os dentinhos dele e falou, olha, alguns dos dentes dele pode ser caso de te fazer um raio-x, porque possa, né, precisar remover e tudo mais. Aí eu pensei, meu Deus. Aí ela me indicou fazer um plano odontológico e ir atrás de uma clínica para poder, né, fazer um tratamento com o Dominique, né? Aí eu fiz isso. Eu entrei em contato com uma clínica de Orlando, que a médica lá é brasileira, que me indicaram. E ela falou que precisaria fazer os exames, os raios-x, etc. Mas no caso dele, a gente teria que fazer um procedimento com ele dormindo, que ele teria que tomar anestesia para dormir para fazer esse procedimento, né? E ela me passou que seria uma média de $2.000 esse procedimento com o plano. Aí eu pensei, meu Deus. Aí conversei com a agente de seguro que eu fiz o meu seguro saúde, etc. Ela me indicou um seguro odontológico que é, não sei como pronuncia, Ameritas, não sei como é que pronuncia, mas enfim. Eu fiz, a minha intenção era fazer só pro Dominique, mas precisa ter um adulto no plano, então eu coloquei o Felipe. A gente, né, escolheu pelo Felipe, porque graças a Deus o Felipe ainda tá com o aparelho, então vai que ele precisa, né, utilizar alguma coisa odontológica, então eu coloquei ele. E daí achei uma clínica aqui em Fort Myers. Eu tinha ido numa outra clínica para fazer um raio-x com o Dominique antes disso, e ela me falou a mesma coisa que essa médica lá de Orlando, mas eles não faziam esse procedimento nessa clínica. Então procurei outra, uma clínica, né, especializada em crianças. Achei aqui uma clínica que só atende criança, né, fiz exames, etc. O médico falou, olha, vai ter que mexer em 9 dentes. E vai ter que ser um procedimento dormindo, porque eles são contra o trauma da criança. Então, se precisar mexer, a criança gritar, a criança espernear, a criança chorar, eles não fazem, porque eles são contra essa parte traumática das crianças, entendeu? Aí, ok, gente, a gente vai fazer o levantamento. Ah, e o plano, só, né, finalizando ali a questão do plano, eu pago $92. Comparado com o seguro saúde, que é o plano de saúde, é bem mais caro, porque o seguro saúde a gente paga $9,72 para nós 4. Então, o odontológico é $92 e é apenas pro Felipe e pro Dominique.
Ok, fomos lá, né? Fizemos os exames, o médico falou que ele precisaria remover 4 dentes, mas ao total seria mexido em 9 dentes. Aí ele fez um levantamento mais ou menos do tempo que ia levar e todos os procedimentos de cada dente. Eu tenho que procurar ali o papelzinho. Eu fui ali procurar, pessoal, para mostrar para vocês. Aqui foi o levantamento que eles fizeram do Dominique. Aqui, né, tem uma lista de tudo o que seria feito. Aqui algumas informações que o dentista colocou ali, eu tive que assinar. Mas aqui, pessoal, ó. Enfim, né? Não entendo muito bem, mas enfim, tá tudo certinho aqui o que ia fazer em cada dente, as remoções e os valores aqui do lado. Aqui em cima, eles colocaram que seria 100 minutos de sedação, que seria mais ou menos 100 minutos, 1 hora e 40 minutos, né? De sedação. E o valor do tratamento, 5.345 dólares sairia, né? E com o plano, eu paguei, cadê? Como eu tenho o plano, gente, eu paguei apenas 458 dólares sobre esse valor de 5.345. Beleza, ok, né? O plano ainda saiu um pouco caro, quase, né? 460 dólares, mas ok. Só que o plano não cobre anestesia. E o Dom teve que tomar anestesia geral para dormir. Então, o valor da anestesia sobre esses 100 minutos de sedação que eles me passaram seria o valor de 1.800 dólares, né? Aí eles parcelaram, eu dei uma entrada de 250, depois paguei mais tanto, depois por último tanto, enfim. Aí, galera, no total, né, 1.800 mais 458, 2.258, né? Caro, né, pessoal? Mas assim, né, a gente conversou, eu com o Felipe, a gente decidiu fazer, porque os 3 dentistas que a gente havia conversado, eu expliquei a situação, falei o que o Dom tinha, blá, 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 e eles, né, informaram que poderia dar uma infecção. Como ele tinha muitos dentes rentes, muito dente que tava podre, ele tinha umas 3 cáries, se eu não me engano, no dente de baixo, que daí ele fez obturação e tudo mais. Então eles falaram assim, que se eu quisesse deixar, poderia deixar. Tanto que se ele tivesse algum dente próximo a cair, eu não sei se eu iria arrancar, né, ou iria gastar dinheiro com aquele dente. Mas a gente fez o raio-x e nenhum dentinho dele, gente, estava próximo de cair. Porque ele tem 4 anos, vai fazer 5 agora em outubro. Mas começa a ter essa troca, né, dos dentes ali pelos 6, 7 anos. Então, ele vai ficar um bom tempinho banguela. Aí, ok, né, pessoal, paguei tudo isso, bem no sofrimento. E quando ele foi para o procedimento, foi menos tempo. Eles me deram esta outra folha aqui, informando que a anestesia dele iniciou às 9h20, olha como eles são corretos. Iniciou às 9h20 e terminou às 10h15. Então, foram 55 minutos, né? A gente me corrige, tá? Porque assim de cabeça eu sou meio ruim. 55 minutos de sedação ele teve em vez de 1 hora e 40 minutos. Então, eu tive um reembolso, gente, de 600 dólares. Como o valor da anestesia seria 1.800, né? Sobre os 100 minutos, como foi menos, eles me devolveram 600 dólares. Foi cobrado apenas 1.200. Aqui, ó. Acho que a câmera vai ficar ao contrário. Aqui, ó. Tá aqui no cantinho, tá vendo? O valor era 1.800, me cobraram 1.200 e eu recebi 600 dólares de reembolso. Aí eu fiquei bem feliz, né? Que em vez de eu ter gastado 200 e pouco, eu gastei bem menos daí, né? Ainda foi um valor alto? Foi. Mas eu tive esse reembolso. E a questão daquelas capinhas cromadas, eu não entendi na hora porque foi tudo muito rápido. O Dominique entrou, eles botaram aquela máscara nele, né? Teve a sedação, etc. E daí quando terminaram, a enfermeira veio umas 2 vezes falar comigo, sabe? Me entregou um papel sobre a questão de medicação dele e tudo mais. E ela disse que assim que terminasse o procedimento, eles iriam, né, reverter pra ele acordar. E assim que ele acordasse, já iam me chamar pra mim pegar ele e levar pra casa. Porque a criança, quando acorda de uma sedação assim, né, acorda estressada e quer se bater, quer brigar, enfim. Então eu peguei ele meio dormindo, já corri pra casa com ele e tudo certo. E depois, quando eu tava em casa, que eu percebi que ele tava com essas capas prateadas. Eu não sabia o que era, porque eu conversei com eles, né, eles falam inglês, aí tinha uma pessoa que falava espanhol, bem portunhol, assim, que explicou pra mim, eu consegui entender tudo. E ele falou que ele iria, em alguns dentes ele iria mexer, não iria remover, né? E por fim era para remover 4 dentes, foi removido 6.
6. Ok. Me deram os dentinhos dele, tá ali guardado. Então eu conversei com essa dentista brasileira, né? Expliquei que foi botada essas capas. Ela disse que eles colocam, que nem como ele tem o dente fraco. O dente dele estava, né, ou cariado, ou tem esse problema que precisa de obturações frequentes. Eles obturam o dente, olha lá, o Pato Branco lá de Santa Catarina. Eles obturam o dente da criança e colocam essa capa para proteger. Então, que nem lá no Brasil, eu obturava, quebrava, eu voltava. Eu obturava, quebrava, voltava. Era sempre aquela mesma história. Nesse caso, não vai ter essa história, porque tem essa proteção e eu não vou precisar mais me incomodar com esses mesmos dentes. É estranho? É até feio? Assim, eu não me incomodo, né? Quando eu vi, quando o Felipe viu, a gente pensou, meu Deus, o que é isso no dente do meu filho? Mas assim, bem tranquilo pra mim, tá? Não me incomodo com aquilo, não. Pode ser que é estranho, porque eu já vi outras crianças em vídeos na internet que aquilo eu não sabia o que era. Mas eu achei que foi legal, porque é uma coisa que eu não vou precisar ficar me incomodando, voltar toda a vida no dentista pra ficar arrumando o mesmo dente, entendeu? Eu vou ter que cuidar, ficar de olho nos dentinhos dele, né? Pra ver se não vai acontecer isso com nenhum outro dente. E aquela capinha vai ficar até o dente cair. Então assim, eu achei bem legal isso, porque a gente não precisa ficar se preocupando e ficar gastando todo mês ou a cada 2 meses indo lá no dentista fazendo obturação e obturação e obturação. Então eu achei bem legal, gente. Então a gente vai mostrar pra vocês. Deram os dentinhos do Dominique nesse potinho rosa. Poderia ser azul, né? Mas enfim. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Os dentes dele, horríveis. Olha esse. Como tava. Não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu colocar a mão assim. Ai, a câmera tá virando. Olha o estado, gente. Do dente da criança. Que horror. Ó, gente, eu virei a câmera pra mostrar pra vocês melhor aqui os dentinhos dele. Olha só, meu povo. O estado do dente. Isso aqui é tudo desse probleminha que ele tem. Ai, não tá focando bem. Isso aqui não é cárie, tá? Olha agora um outro aqui, quer ver? Esse aqui era o que tava praticamente na carne. Olha só, tá vendo que dá pra ver o outro lado do dente ali no meio do buraquinho? De tão comido, gente, que o dentinho dele tava. Olha outro. Olha isso. Isso aqui não é cárie, gente. Isso daqui é esse negócio que apodrece o dente dele por dentro e vai quebrando. Vocês acreditam nisso? Olha só os 2 dentinhos da frente dele. Deixa eu pegar aqui. Olha só. Esse buraco bem arredondadinho que tem é porque já foi obturado, né? Aí eles furaram o dente dele pra entrar a obturação. Mas olha o estado do dente. Aí tu pensa... Ó os 2 rindo atrás. Nunca, né? E o último... Ó, esse daqui. Então, né, gente? Então é isso, né, povo? Vou guardar os dentinhos dele. Vocês viram que feio os dentinhos dele? Então é isso. Eu vim aqui contar pra vocês como foi a minha experiência. Eu tentei gravar dentro da clínica, mas eu tenho um pouco de vergonha, assim, ainda de gravar no público. E como tinha muita gente, tinha muita criança lá na recepção, confesso que eu fico um pouco apreensiva, que os americanos, eles são, assim, mais reservados, né, em relação a isso. Então, eu não gosto, assim, de entrar no local e ficar gravando. Ainda mais que tem o filho das pessoas, né? Então, eu fico um pouco apreensiva, eu prefiro não gravar. Mas, cara, experiência legal. Sobre valores, eu confesso pra vocês que, claro, se eu precisasse pagar os 5.345 mais os 1.000 e pouco de anestesia, sairia bem caro. Mas tendo o plano, eu achei que ficou um valor razoável, porque no Brasil quanto que tá pra arrancar um dente, né? Eu não lembro quanto tava a obturação, mas eu lembro que eu pagava já bem caro. Eu acho que eu tava pagando assim em torno de quase 2 anos atrás, né? Vai fazer 2 anos em novembro que a gente veio. Gente, assim, eu não lembro. Eu posso ver nas conversas aqui com a doutora do Dominique, mas eu acho que já era quase R$300, tá? Pra obturar um dente de leite. E era assim, ó, o Dominique, ele deitava no meu colo, na cadeira, eu segurava as mãozinhas dele, ele abria a boca, ele dava uma reinadinha, assim, mas bem tranquilo, sabe? Ele deixava. E, cara, às vezes era 20 minutos e R$300, assim, às vezes era 2 dentes, sabe? Teve uma vez que eu saí da clínica com quase R$1.000 a menos. Então, assim, pro tamanho do tratamento que ele fez, né, eu até achei que não foi tão caro, sabe? Eu achei que foi bem razoável, assim. Eu sei que o pessoal fala muito que dentista é muito caro aqui, mas se for pra pagar particular.
daí eu acho que é caro. Mas se você tem um plano, o plano cobre muita coisa, né? Então eu acho que dá uma ajuda bem boa, assim, sabe? Bem boa mesmo. Então, essa foi a minha experiência. Se alguém que tá vendo o vídeo já passou por uma experiência parecida, foi diferente, etc., coloca aqui nos comentários. Essa é a minha primeira experiência com o plano odontológico, com o seguro odontológico, né? Espero não precisar usar mais. Mas é isso, gente. Se vocês gostam, assim, de vídeos, né, contando esse tipo de experiência, sobre curiosidades daqui, coloca aqui também, que eu faço mais pra vocês, beleza? Um beijo e obrigada por estar aqui.